Iniciando mais um episódio do Café com Desgraça. Esse que é um quadro que a gente fala de finanças, de política, de tudo que aconteceu na última semana. Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro. Neste canal a gente fala de diversos assuntos, inclusive quadros como o nosso querido Café com Desgraça. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. E a primeira notícia, não tem como ser diferente, né, que repercutiu o mundo inteiro, Trump vence. Como será o segundo mandato? Como todos sabem, Donald Trump foi eleito o 47º presidente dos Estados Unidos, ele que também foi o 45º presidente. A vitória do Trump foi confirmada logo no início das apurações dos votos, justamente nos swing states, que são estados que normalmente votam às vezes para os democratas, às vezes para os republicanos. Quando ele venceu nesses estados, automaticamente, o número de delegados que ele precisava já deu o suficiente e ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ao final das apurações, o Trump ficou com cerca de 301 delegados, enquanto a concorrente Kamala Harris ficou com 226. Essa foi uma vitória esmagadora para o Trump, porque ele não ganhou só nas cadeiras, nos delegados, mas também ganhou no voto popular. A gente sabe que as eleições americanas são um pouco diferentes aqui no Brasil, no qual o presidente que tem mais votos diretos é eleito. Lá é um pouco diferente. Cada estado tem uma influência na decisão de quem vai ser o presidente. Tem estados que têm maior representação, estados que têm menor representação. A soma das representações dos estados é que equivale ao resultado final. Então teve casos, o próprio Donald Trump, inclusive em 2016, que ele teve menos votos popular, mas por ter mais delegados em estados maiores, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Mas nesse caso, os republicanos esmagaram os democratas, tanto nas eleições presidenciais, quanto nas casas dos senadores e deputados. Beleza, e agora que a gente sabe que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, o que muda no mundo e também aqui no Brasil? E já respondendo os mula do chat, que certamente vão aparecer aí, o que muda o Donald Trump ser o presidente dos Estados Unidos? Pô, tu mora em Santa Catarina, no Brasil, o que vai mudar na tua vida? Os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo, tudo gira em torno da economia americana. Se os Estados Unidos está indo bem, vai fomentar a economia inteira do mundo. Exatamente. Por exemplo, quando o Trump foi eleito, instantaneamente a gente já teve uma variação do dólar e uma variação na nossa bolsa de valores. Isso porque somente os mercados já estão se movimentando com a eleição do Trump. Imagina ao longo desse período que o Trump tem algumas decisões que ele quer tomar e ações que ele quer fazer, e sim, isso vai influenciar diretamente o Brasil. O Trump, quando ele ganhou, o S&P 500 deu uma paulada pra cima, a criptomoeda subiu pra cacete. Do dia que ele ganhou pro dia seguinte, minha carteira valorizou mais de 10 mil, só pra imaginar. Então isso muda o cenário completamente. Então, muito provavelmente, ele vai continuar o projeto que ele tinha de fechar as fronteiras do sul dos Estados Unidos, no qual hoje milhares de imigrantes ilegais entram naquele país. Este foi um dos principais bordões que ele utilizou nas suas eleições, principalmente porque isso está causando problemas sociais nos Estados Unidos, no qual eles não têm mais controle de tantas pessoas que estão entrando. Vocês podem até colocar no chat que isso pode ser horrível, um presidente bloquear pessoas de entrar no seu país. Mas olha o que está acontecendo naqueles estados e o quanto a violência tem aumentado. Pessoal, buscar uma vida melhor em outro país não é um problema. O problema é quando você faz isso com segundas intenções, o que acontece e muito lá nos Estados Unidos. Outro ponto muito importante também é que os republicanos eles têm maioria agora no Senado e na Câmara dos Representantes. Ou seja, lembra quando a gente fala de uma democracia na qual o presidente não tem poder imensurável? É justamente porque ele precisa dos demais poderes para que as suas políticas deem certo e vão para frente. E é isso que muito provavelmente vai acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Todos esses senadores novos, esses deputados novos, eles são também republicanos que compartilham das mesmas ideias do Trump. Então essas ideias que ele já tinha para 2016 até 2020 e agora para o seu segundo mandato, muito provavelmente vão ter muito mais força. Outro projeto que provavelmente o Trump vai levar adiante, vai ter apoio do Congresso, é a deportação em massa das pessoas que não são legalmente estabelecidas nos Estados Unidos. Isso vai de encontro com bloquear as fronteiras, mas também deportar as pessoas que estão lá. O Trump ele é um cara que defendeu muito os Estados Unidos em si, a própria economia americana. É por isso que algumas propostas deles falam em menos impostos para os mais ricos, ou seja, ele quer que os mais ricos sejam atraídos novamente para os Estados Unidos e tem o benefício de gerar essa riqueza. Além disso, ele vai colocar mais impostos em produtos internacionais, não só da China, pessoal, ou seja, isso pode influenciar inclusive o mercado brasileiro, no qual a gente exporta muito produto agrícola para os Estados Unidos. Isso pode sim gerar um peso aqui na nossa balança comercial. Um outro projeto do Trump também que ganhou bastante força foi a questão do Bitcoin. E uma coisa que ele prometeu era fazer a reserva estratégica de Bitcoin. Então acho que ele vai fazer isso mesmo? É migué só para ganhar uns votinhos ali e deixar meio de lado isso? Eu acho que vai, porque o Bitcoin já bateu $76 mil, todas as outras criptos estão subindo. Ele tem um apoio de grandes empresários que são entusiastas das criptomoedas e ele também é um bilionário das finanças. Então, óbvio que muita coisa do que ele está falando, ele depois vai alegar que não conseguiu porque não teve o apoio suficiente. Mas eu tenho certeza que vai ser um novo cenário para o mundo
das criptomoedas. Tem um outro comentário que o pessoal faz bastante. A China, ela é contra o Bitcoin, elas estão aderindo mais ao ouro. Aí qual que é a estratégia dos Estados Unidos? Aderir o Bitcoin e deixar meio de lado o ouro. Sim. Mudando essa reserva, né? Eu acho que a guerra comercial entre os Estados Unidos e China vai fortalecer, ou melhor, vai crescer ainda mais agora com o Donald Trump. A gente já tinha visto isso no último mandato dele. E eu vejo que, na minha visão pelo menos, o investimento que o Trump tem em criptomoedas vai torná-lo vencedor no longo prazo. A China, obviamente, não acredita porque ela quer controlar toda a economia e não quer que as pessoas tenham poder descentralizado em suas mãos. E só para finalizar, o Trump também tem um grande projeto para 2025, no qual pode dar mais poder para o presidente. Esse é um projeto que vai mudar muita coisa nos Estados Unidos, diminuindo cargos públicos de carreira e adicionando cargos de confiança, no qual o próprio presidente vai poder indicar esses cargos. Além disso, isso também garante mais poder ao presidente dos Estados Unidos. Esse é um projeto ainda que está sendo colocado, né, como uma ideia, já que é um posicionamento que o próprio Trump tem. O que a gente vai ver para os próximos anos é provavelmente os Estados Unidos se isolando mais do mundo, não sendo aquele cara que quer estar em todos os lugares, em todos os tempos, se não for do seu próprio interesse e de benefício para a América. Elon Musk diz que vitória de Trump é apenas o começo de suas ambições políticas. Aí, ó, 2028, já posto minhas fichas que o Elon Musk é o próximo presidente. Como a gente viu nessa eleição, o Elon Musk ele foi um dos principais apoiadores do Donald Trump. Além de declarar o voto nos grandes comícios, ele estava presente também, inclusive discursando. Ele formou o American PAC para justamente financiar a campanha do Trump, com pelo menos 118 milhões de dólares sendo investidos. Aí você pode pensar que foi muito dinheiro, né? O bilionário teve um retorno de mais de 20 bilhões de dólares em valorizações das suas empresas, justamente devido à eleição do Trump. Publicamente, tanto o Trump quanto o Elon Musk já tinham anunciado que vai ter um cargo de secretário para Elon Musk dentro do mandato do Trump, que seria algo relacionado ao corte de custos, alguém que vai olhar a máquina pública de fora e entender como otimizá-la, como cortar custos. Esse é o chamado Departamento de Eficiência Governamental, já chamado de DOGE. Ele vai ser chamado para justamente enxugar essa máquina, né? Um cara que economizou milhões O Twitter, foguetes. por exemplo, lembra do caso do exatamente. Twitter, que ele transformou o Twitter e diminuiu muito o custo quando surgiu o X? Pô, ele diminuiu os custos naqueles foguetes que ele lança, que antes... O foguete da ré. Antes era preciso construir um novo foguete, agora ele está reutilizando os mesmos foguetes. Mas é isso que a gente tem até o momento, né? Ele vai então atuar diretamente nesse secretariado de eficiência governamental. Mas será que esse é realmente o objetivo do Elon Musk? Onde esse cara quer chegar? Todas as empresas dele estão fazendo muito sucesso e com certeza vão fazer parte do nosso dia a dia no futuro, seja na robótica, na inteligência artificial ou no espaço. Fica de olho nesse cara que eu tenho umas suspeitas grandes em relação a ele e o objetivo final que ele tem para o mundo. E ultimamente tu viu que lançou várias notícias, fake news inclusive, ele comprando a CNN da Argentina, A comprando Ford. a Ford. Pô, daqui a pouco ele tá comprando o McDonald's, não tá fazendo o menor sentido isso. Sim, é falar do Elon Musk da mídia. Agora vindo para o Brasil tem o terceiro maior juro real do mundo após a nova alta da Selic. O temor da inflação no Brasil continua subindo. Então, impulsionado justamente pela eleição do Donald Trump, o Banco Central decidiu aumentar mais uma vez a taxa de juros no Brasil. E isso fez com que a nossa taxa de juros real fosse a terceira maior do mundo, perdendo somente para a Turquia e para a Rússia. Isso justamente vem muito de encontro com as políticas monetárias que o Brasil vem enfrentando. Os altos gastos públicos que o nosso péssimo presidente vem fazendo obriga o Banco Central a trazer esse tipo de política, aumentando a taxa de juros e incentivando com que as pessoas comprem títulos de renda fixa ou mantenham seu dinheiro guardado, justamente para desaquecer a economia e fazer com que a gente controle a inflação diminuindo ela. Sendo assim, pessoal, esse é um bom momento, sim, para a gente deixar nosso dinheiro investido em alguns títulos de renda fixa, principalmente aqueles que são pré-fixados, ou até mesmo se você quer um dinheiro mais rápido, uma caixinha de rendimento, que você vai ter uma rentabilidade aceitável. É óbvio, sempre de olho na inflação. Petrobras versus Embraer. A ação de qual gigante rendeu mais em 15 anos? Certo, então falando um pouco dessa notícia, na verdade, uma curiosidade, as duas grandes empresas do Brasil, infelizmente os nossos governos nunca se preocuparam em desenvolver uma indústria de ponta aqui no país, porém algumas empresas se destacam mundialmente. É o caso, por exemplo, da Petrobras, da Embraer, da WEG e algumas outras poucas empresas que a gente tem por aqui. Mas aqui eu mostro uma curiosidade justamente para quem está investindo e por que o pensamento de longo prazo é importante. Então, quando a gente começa a investir, por exemplo, numa ação ou até mesmo num fundo imobiliário, não é num curto prazo de um ano que a gente vai ter um retorno. Então, percebe que a gente está fazendo uma comparação de 15 anos. Qual dessas duas empresas foi melhor? Se a gente pegar a Embraer nos últimos 15 anos, ela teve uma valorização de 514%. No caso da Petrobras, ela foi um pouco menor, a valorização foi de 215%. Se a gente pega o Ibovespa, que são a soma de todas as ações do Brasil, nesse mesmo período ele cresceu 104%. Então, obviamente, se você tivesse investido em só uma dessas empresas, já estaria ótimo.
E olha que interessante, pessoal, se a gente compara os últimos 10 e não os últimos 15 anos, quem investiu na Petrobras teve uma valorização de 691%. Agora, quem investiu na Embraer teve uma valorização de 111%, ou seja, percebe que às vezes o cenário, né, de tempo já influencia totalmente o resultado que uma empresa tem. Isso muito provavelmente pode estar ligado com os grandes escândalos de corrupção que a Petrobras teve nos últimos anos, e isso obviamente impacta diretamente no seu valor de mercado. Então, só pra gente ter efeitos práticos, se você tivesse investido 10 mil reais na Embraer há 15 anos atrás, hoje você teria 60 mil reais. Se você tivesse investido 10 mil reais na Petrobras, você teria por volta de 30 mil reais. Ou seja, pessoal, qual que é o objetivo dessa notícia? É mostrar para vocês a importância de investir e de ter um pensamento de longo prazo. Quando a gente escolhe uma ação da empresa, você não pode olhar somente naquele momento, o dividendo que ela está pagando naquele mês. Olha no longo prazo, vê se é uma empresa saudável, vê se o modelo de negócio da empresa é sustentável e vai durar ao longo dos anos. Eu falo muito disso aqui em alguns vídeos que eu comento sobre ações, por exemplo. Eu vou deixar inclusive um vídeo aqui no card que eu falo boas ações para você comprar e guardar até a sua aposentadoria. Se você tem alguma dúvida ou quer perguntar algo para nós também, deixa aí nos comentários que a gente vai responder, pode ter certeza. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Até um dia.